Fala galera do Colégio Aplicação, estamos aqui mais uma videoaula. Eu vou trazer uma breve revisão sobre aquele conceito, de pronome complemento que a gente vem vendo no ensino híbrido, tanto presencialmente quanto aqui nas aulas gravadas, beleza? Nos roteiros. Então é o seguinte, só para a gente recapitular, nós vamos ter algum verbo numa frase, numa oração, e esse verbo vai pedir um complemento. Para que esse complemento não precisa ser repetido durante o seu texto, o que você vai fazer? Você vai substituir esse complemento expresso pelo pronome complemento, tudo bem? E a tabela dos pronomes complementos a gente já conhece, Eu pedi para vocês escreverem aí no caderno de vocês e fiz também uma lista com os pronomes oblíquos átonos, tudo bem? O que eu quero que vocês sempre se lembrem, beleza? Que para complemento direto, nós vamos utilizar o lo e o lá, ou seja, masculino e feminino singular, e vamos utilizar também masculino e feminino plural, beleza? Então, isso aí a gente não pode esquecer, combinado? E para complemento indireto, nós vamos utilizar os pronomes que se referem às pessoas. Então, não podemos esquecer da primeira pessoa, que é substituída pelo me, beleza? Para mim ou a mim, nós vamos substituir pelo me. Igual ao português, comprou para mim, comprou-me, beleza? Então, aqui nós temos o me, primeira pessoa, te, segunda, o le para ele, no caso, para ela, para ele ou para usted, o nos para nosotros, o os para vosotros e o les para eles, para elas ou para ustedes, que são senhoras e senhores. Combinado? O se é muito importante porque em alguns casos, de acordo com a terceira regra, isso a gente já viu, já reviu, já todo mundo sabe, nós teremos que substituir o le ou o les pelo se por conta da cacofonia. Então, o nosso objetivo hoje não é falar sobre essa matéria de novo, é fazer exercícios para fixar essa matéria, beleza? Então, lembramos aqui a tabelinha, tá? E vamos relembrar rapidamente aqui, os exemplos que eu dei para vocês em sala que consolidam as três regras, beleza? Dá um primeiro exemplo aqui, Vamos lá. Primeiro exemplo diz o seguinte: Juana escreveu esta tarjeta postal. Eu não lembro na sala, provavelmente eu troquei esse nome, tá? Eu posso ter até escolhido o nome de alguém que estivesse em sala, enfim, mas não interessa o nome do sujeito. Interessa que aqui tem um sujeito, que é a Juana. Ela praticou uma ação, que é expressa por um verbo, e esse verbo possui uma transitividade, ou seja, ele precisa ter o seu sentido completado. Logo, nesse caso, quem escreve alguma coisa. É o que está escrito na frase, é o que tem expresso nessa oração. O que a Joana escreveu, gente? Nós temos aqui o complemento, Esta tarjeta postal. Esse complemento é classificado como complemento direto. Logo, ele vai ser substituído pelo lo, pelo lá, pelo los ou pelo las. E aí você vai ter que analisar o quê? O gênero e o número desse complemento. Em espanhol, esta tarjeta postal é feminino. Haja visto aqui a presença do pronome demonstrativo esta, que indica que algo feminino singular está por vir. Logo, nós vamos substituir o esta tarjeta postal pelo pronome, beleza? Oblíquo átono lá, concordando com o gênero, beleza? Então, coloquei amarelinho aqui, é o complemento direto expresso, para não repeti-lo, nós vamos utilizar o lá. Esse sim vai substituir o objeto direto depois que essa frase for reescrita. Combinado? O que a gente vai lembrar, gente? A primeira regra, você tem no seu caderno aí presencial, você tem no roteiro de gravação, a primeira regra vai dizer que a colocação pronominal padrão da língua espanhola é a próclise. Tudo bem? Se é a próclise, o pronome precisa estar o quê? Anteposto ao verbo. Se o verbo é o escribió, que eu coloquei aqui, de que cor é essa? Salmão. Nós vamos utilizar o lá, que substituiu esta tarjeta postal antes do escribió. Por isso que a resposta correta é Juana la escribió. Então, aqui nós temos a primeira regra. Deixa eu escrever aqui para ficar bonitinho. Altgram. Beleza. Primeira regra. Vai dizer que vai ocorrer, na maioria dos casos, próclise. Gente, isso você já tem. Beleza? Então, a primeira regra é a regra da próclise. Caramba, professor, mas eu não anotei isso não. Então, anota agora, Pelo amor de Deus.
Já era para ter tudo isso. E aí vamos para o segundo exemplo. Juana escreveu para mim. O que está acontecendo aqui, gente? O para mim é complemento. Nós continuamos com o mesmo sujeito, quem praticou a ação. Continuamos com o mesmo verbo. Caraca, não posso demorar aqui, senão ela vai ficar repetida. Só que agora o complemento se ligou ao verbo por meio da preposição. Se ele se ligou por meio da preposição, ele se ligou indiretamente. Se ele se ligou indiretamente, é um complemento indireto, é um objeto indireto. Beleza? Nesse caso, nós temos que substituir o para mim por um desses aqui, ó. Um desses que estão na segunda lista, que é a lista de CI, complemento indireto. No caso, a gente chamou de OI em sala de aula, que é objeto indireto, que é a mesma coisa. Beleza? No caso, para mim, primeira pessoa do singular, nós vamos substituir pelo me. Utilizando a regra da próclise, que é quando o pronome oblíquo se situa anteposto ao verbo, nós vamos ter a resposta na hora da substituição. Juana me escreveu. Beleza? Tudo você já sabe, gente. O que eu fiz depois? Eu juntei essas duas frases. Porque aí eu vou ter um verbo que é transitivo direto e indireto e vou ter os complementos expressos objeto direto e objeto indireto. Então, aqui, ó, E não, gente, aqui ele não juntou, não. Então, juntamos nós. Vamos juntar, gente. Porque aqui ele deu um exemplo de objeto direto preposicionado e eu não quero falar nisso agora. Então, é o seguinte, ó. Juntando essa frase com essa, Juana escreveu esta tarjeta postal para mim. Esse foi o terceiro exemplo que você tem aí. Quando acontece isso, deixa eu colocar aqui, ó. Juana escreveu a gente vai ter os dois complementos expressos na frase e nós vamos ter que substituir os dois. O esta tarjeta a gente já sabe que substitui por lá. E o para mim a gente já sabe que substitui por me. Só que a dúvida, a gente já sabe que vai entrar aqui, ó, anteposto ao verbo escreveu, mas a dúvida é quem vem na frente, né? O me ou o lá. Por isso a gente criou a segunda regra. Que a segunda regra diz o quê? Diz aí para mim. Fala aí, você que sabe. A segunda regra vai dizer que na hora da substituição, o OI vem antes do OD. Beleza? Então, na hora de substituir, vai ser o me, nesse exemplo aqui, antes do lá. E vai entrar antes do verbo, porque a gente vai usar a primeira regra que diz que em espanhol se usa próclise. Tudo bem? Logo, nós teremos a seguinte substituição. Juana. Não. Me, que escreveu para mim. Lá, que foi esta tarjeta postal. E o que ela fez? Escreveu. Caraca, professor, repetiu tudo, né? Você já tinha falado. Gente, mas aí como é que a gente vai fazer exercício depois de 15 dias sem relembrar isso aqui? Fica difícil, né? Já estamos com 8 minutos de aula. Mas tranquilo, não tem problema não. É bom revisar. E, galera, o último caso, que é para a gente lembrar a terceira regra, tudo bem? Se o lê, aí agora eu vou dar uma acelerada. Se o lê ou lês estiver combinado com o lo, lá, los ou las, ele será trocado pelo C para evitar o choque entre fonemas de mesmo som. Beleza? Que no caso seria o lelá, lelô, lelás ou lelos. Isso não vai acontecer em espanhol, para evitar o l, que é o choque entre os fonemas l, que é o som do fonema L. Beleza? Então, nesses casos, nós teremos que trocar o L pelo C. Aí está a terceira regra, você já tem anotado aí, eu não vou repetir. Eu só vou mostrar o seguinte aqui. Se ao invés de Juana escreveu esta tarjeta postal para mim, fosse Juana escreveu esta tarjeta postal para sua madre, nós teríamos que ela escreveu para ela, para sua mãe. Tudo bem? Então, nós teríamos que substituir o para sua mãe pelo lê. Na hora de substituir, ficaria Juana lê, lá, escreveu. Isso não pode acontecer, é cacofônico. Para evitar essa cacofonia, nós trocamos o lê pelo C. Então, a resposta desse último exemplo que vocês já têm no caderno seria Juana se lá escreveu, ou seja, escreveu para sua mãe. Tranquilo?
Beleza? Relembrou? Então é o seguinte, galera, agora eu quero mostrar para vocês uma bateria de exercícios aqui, que era para eu fazer isso desde cara, mas eu fiquei preocupado e resolvi revisar com vocês. Deixa eu tirar aqui um pouquinho do zoom. Um pouquinho, não um pocão, né? E aí é o seguinte, cara, esse exercício número 7 aqui é muito legal, que eu vou fazer com vocês. E eu vou deixar aqui também uma folha para vocês fazerem aqui no vídeo. Vocês vão pausar o vídeo e vão passar esses exercícios para o caderno, beleza? Que aí no nosso encontro no Teams, a gente vai fazer a correção juntos. Para esse vídeo também não ficar muito longo, porque eu não quero que ele passe 15, 20 minutos no máximo. Então, o que eu quero aqui? Combine duas formas átonas, lembrando que as formas dos pronomes oblíquos átonos são aquelas que não têm preposição. Então, essa tabela aqui é campeã, galera. Essa tabela aqui, ó, é campeã. Metele nos os les. Lembrando que o le ou les pode ser substituído pelo se. E no caso do complemento direto, variação de gênero e número. Lo, la, los, las. Isso daqui é muito importante. Essa tabela é a tabela que eu dei para vocês no caderno, que eu dei para vocês na aula que nós discutimos isso, e vocês têm que saber, beleza? Então, isso aqui cai direto, é muito importante para o vestibular, aquele papo todo que vocês já sabem. Então, é o seguinte, ó, aqui, galera, ele está dizendo que amanhã, vamos pegar a frase, né? Vamos pegar o exemplo aqui primeiro. Ela deu o lápis para mim. O para mim é o indireto, vai substituir pelo me, e o lápis é o direto, masculino singular, vai substituir pelo lo. Entrando antes do verbo, porque é próclise, elha, OI mais OD, me, lá, desculpa, me, lo, porque é o lápis, dio. Tranquilo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa na letra A. Mañana traeré el libro para ti. El libro, complemento direto, né? O que eu trarei? Lo, o livro. Para quem? Para ti. Para ti, segunda pessoa, te. Então, a resposta aqui é muito simples, né? Mañana, vou botar maiúsculo aqui, tá? Te lo traeré. Caraca, ele cisma de apagar o negócio, né? Tranquilo, gente? Beleza? Então, esse processo aqui eu quero que vocês façam junto comigo. Vai acompanhando aí. Olha, el professor trajo las notas, ou seja, é o que ele trouxe, é o objeto direto. Para quem? Para vosotros. Se aparecer plural, não se preocupem. O plural está aqui, ó. Nos, os, oles. Beleza? Vosotros é a segunda pessoa do plural, ó. Primeira, segunda. Então, eu substituo pelo os. Como a gente já sabe que o OI vem na frente na hora da substituição, o para vosotros, eu vou dizer os. E o as notas, que é feminino plural, nós vamos substituir por las. Então, olha como é que essa frase vai ficar. Isso aqui é novidade, né? El professor os las trajo. Essa é a resposta adequada da questão. Poxa, professor, ficou estranhão. É espanhol, gente, não é português, não. Então, vai ficar diferente. A gente está estudando porque isso aqui é diferente, só que é extremamente utilizado. Tanto na língua corrente, se você for para um lugar falar espanhol, quanto nas provas de vestibular. Principalmente para pedir a relação, a referência anafórica. Então, tem que saber isso aqui. Tá? É muito sério. Repetindo, para vosotros é o complemento indireto. Ele vem na frente, de acordo com a segunda regra. Vosotros é a segunda pessoa do plural, então substituo pelo os. Beleza? E as notas é o complemento direto. Eu vou lá na tabelinha de complemento direto. Ó. CD. As notas é feminino plural, então vou substituir pelo las. Tudo bem? Gente, vamos lá que eu vou tentar finalizar o número 7 aqui. Mi madre comprou. Quem compra, compra alguma coisa para alguém. A gente já sabe que o OI vem na frente. Então, vamos substituir logo o para quem ela comprou. Para nosotros é primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural é nos. Então, ó, mi madre nos, que ela comprou para nós. Comprou o que, gente? Frutas, feminino, plural. Las. Mi madre nos las comprou. Isso é absolutamente normal em espanhol. Beleza? É a reescritura da frase com um complemento que estava expresso e foi substituído pelo pronome complemento. É isso que a gente está estudando. Beleza? Papá lerá. Quem lê, lê alguma coisa para alguém. Ele vai ler o quê, gente? O conto, que é o objeto direto. Mas para quem ele vai ler? Para vosotros. Se o OI vem na frente, eu substituo logo
Eu substituo logo o para vosotros, que vai ser substituído pelo os. Beleza? E ele leu o quê, gente? O conto. O próprio artigo está dizendo que ele é masculino singular. El cuento. Logo, os lo leerá mañana. Tranquilão? Pô, ele tinha que deixar eu escrever e partir para a próxima, sem tapar as letrinhas. Tá acabando, gente, ó. José regalou na roça a mim. O aí não vem na frente? Então já substitui logo o a mim, que é o complemento indireto, pelo me, que é referente à primeira pessoa. Então, José me. Só que o que ele me deu? Regalar é presentear. Beleza? O que ele me presenteou? Uma rosa, feminino singular. Então, me lá regalou. Tá ficando fácil, não tá? Não sou eu que sou muito bom, não. Vocês é que são muito bons. Beleza? Já estão entendendo, não é isso? Então, vamos para a letra F para a gente finalizar. Ramon escreveu uma tarjeta postal para mim. Essa aqui é mole, né? Igual a que a gente está fazendo. Então, é o seguinte, galera. Começando pelo OI, o para mim, de novo, vocês vão substituir. Voltou lá e tapou o negócio. O para mim, de novo, vocês vão substituir pelo me. Beleza? E uma tarjeta postal é que é a pegadinha, porque se você traduzir é o cartão postal. Só que o que me interessa é que o gênero em espanhol é feminino. É una. Olha o artigo feminino. Beleza? Então, nós vamos encarar como feminino singular, porque a gente está pensando em espanhol. Se é feminino singular, me la escribió. Ramon me, para mim, lá, una tarjeta postal, escribió. Beleza? Gente, esses são os exercícios que eu queria fazer com vocês. Vou botar aqui só no número 9. Esse número 9, vocês vão pausar o vídeo. Vão colocar... Olha, eu posso colocar essas frases lá nas tarefas, então. Melhor. Eu vou colocar lá, vocês façam as tarefas e mandem para mim. Tranquilo. Eu acho melhor. Então, eu vou colocar essas questõezinhas aqui do número 9, lá no tarefas, só que eu vou colocar como questão discursiva. Combinado? Aí vocês vão fazer, vão só responder. Beleza? E... Não respondam apenas não. Respondam, porque já vai vir a pergunta. Então, só respondam para mim e me enviem lá pelo Microsoft. Beleza? Lá pelo Tarefas. Combinado? Gente, então é isso. Já estamos exercitados. A aula da semana que vem vai ser de ênclise. Aí o bicho vai pegar. Prepara aí. Beijo!